Boa noite, graça e paz, você que está agora aí através das mídias, através do Facebook, daqui a pouquinho mais estaremos também pelo YouTube, graça e paz. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive de Mangaratiba, Rua Paraty 54, Praia do Saco, e eu sou o pastor Hilton Nogueira. É o segundo culto nosso, na quinta-feira às 19 horas, com essa transmissão também através do Facebook. E eu quero convidar você a estar conosco toda quinta-feira, 19 horas, através das mídias, domingo pela manhã, 9 horas, e presencial nós temos terça-feira, 19 horas também. Então, terça, 19 horas, culto de oração, forma presencial, aqui não transmitimos ainda pelo Facebook. Quinta-feira nós temos os adultos da graça de Deus, com transmissão através do Facebook. E domingo, 9 horas da manhã. Lembrando que o próximo domingo, domingo de ceia, nós temos aquele nosso café que fazemos todo o primeiro domingo. Você é o nosso convidado, venha estar conosco. E você faça uma visitinha lá no YouTube, procure lá NAC Mangaratiba, se inscreva lá no nosso canal, veja as nossas mensagens, dê o seu like, nos ajude divulgando o nosso trabalho. Se você sentir desejo no coração de estar contribuindo, semeando nessa obra, você pode fazer através do Pix, que é o meu telefone, 21 984 84 3969, e você pode lá estar participando aqui conosco com a sua contribuição, semeando nessa obra. Mas agora eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, capítulo 16, versículo 13 ao versículo 18. E o tema da nossa mensagem nessa noite é Cristo quem edifica a igreja. O tema da nossa mensagem nessa noite é Cristo quem edifica a igreja. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 18, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai amado, Deus querido, nós já te agradecemos por essa mensagem, sabendo que ela já surtiu os efeitos que por ti foram determinados desde antes da fundação do mundo. Te louvo e te agradeço, Pai, declarando essa mensagem abençoada em nome de Jesus. Que todos digam amém e amém. Fecha a porta ali e abre aqui. Pelo menos o louvor lá de fora não está tanto quanto o latidinho dali. Muito bem. Nós sabemos, o Senhor falando aqui no versículo, finalizando aí o versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, o Senhor está falando dele próprio, sobre esta pedra, né? Desculpe o termo, sobre mim, no caso ele, a pedra, que é a nossa pedra angular, né? Efésios capítulo 2, versículo 20, versículo 22. Efésios capítulo 2, versículo 20, versículo 22. Já está.
Vai soltar. 2, 20, 22. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra principal, a pedra que serve como guia, a pedra que serve como orientação, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Edifício bem ajustado à igreja do Senhor, que somos nós. Então nós crescemos, né? Um edifício bem ajustado, correto. E aí, irmão Laudo aí que trabalha com obra no prumo, no nível, certinho. Você olha ali, você vê o primeiro tijolo, não vê os outros, porque está no nível, prumo, no prumo. Se botar o nível ali, não tem balanço, nem para um lado nem para o outro, correto. É assim que a igreja do Senhor tem que crescer. Não como está crescendo ultimamente, cheio de zigue-zague, cheio de desnível, cheio de buracos, cheio de disses e medisses, e a palavra do Senhor, que é importante, essa, nem se fala. Versículo 22. No qual também vós, juntamente. Bom prestar atenção nesse detalhe. No qual também vós, juntamente. Não é você na sua casa e nós aqui, ou eu aqui e você na sua casa. Ah, pastor, mas eu não posso ir, o senhor está distante. Amém. Ah, pastor, eu moro aqui do lado, mas eu estou numa comorbidade e não posso ir. Tudo bem, acompanhe pelas mídias. Ah, pastor, eu não posso ir porque não quero. Eu vou ficar Cristo em casa. Não é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: no qual também vós, juntamente, juntos, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aí você vem e pega lá um tijolo. Eu vou construir uma casa. Pega um tijolo, bota aqui. Pega outro tijolo, bota aqui. Pega outro tijolo, bota lá. Essa casa não vai ser construída nunca. Você precisa colocar um ao lado do outro, tendo o primeiro ali como principal, como guia. Então você precisa estar na casa do Senhor para você estar se abastecendo. Juntos, todo mundo junto, todo mundo orando, todo mundo intercedendo. A palavra de Deus diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Imagina muitos justos juntos. Fica bem ajustado, né? Fica um modelo bem ajustado. Então é assim que nós temos que proceder. A igreja verdadeira, ela não pertence a homens, como muitos estão tentando fazer por aí. Por isso, né, que o inferno não prevalece sobre ela. Ela é uma igreja invencível. Mateus capítulo 16, versículo 18, fala que a igreja é uma igreja invencível, porque é uma igreja bem ajustada e ela não pertence a homens. Ela pertence ao Senhor. 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, sobre esta pedra, Jesus dizendo, sobre a minha vida, sobre o que eu vou fazer, sobre o que eu vou passar, eu estou edificando a minha igreja. Então, não é, desculpe o termo acadêmico, a moda vamos embora. Não é assim. A igreja ela tem que estar firmada na rocha. Essa rocha quem é? Jesus. É Ele que nos fortalece. E o inferno não prevalece por quê?
Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão junto com o Senhor, Ele guarda, e o maligno não lhes toca. Ele comprou você a preço de sangue. Ele verteu todo o seu sangue para comprar você. Seu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Mas ele deve ter pensado, não, vou dar o meu sangue, porque agora eu vou selar de vez por toda a certidão de propriedade. Porque ele diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Eu vou agora selar os meus filhos, são minha propriedade. E aí lá em Efésios fala o quê? Pela graça sois salvos, pelo favor imerecido do Senhor somos salvos. Então a igreja do Senhor é uma igreja invencível, porque Ele venceu, e nós somos com Ele vencedor, porque Ele diz que nós somos mais que vencedores. Então a igreja verdadeira, ela não pertence a homens, ela pertence ao Senhor. Por isso que o inferno não prevalece sobre ela. Então, se você estiver firmado na palavra do Senhor, ele pode tentar, mas não vai prevalecer. A palavra de Deus diz que nenhuma praga chegará à sua tenda. A igreja é a casa dos escolhidos. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Efésios, capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não éramos nem formados ainda no ventre da nossa mãe e Ele já tinha nos escolhido. Já tinha nos chamado com santa vocação. Você não foi chamado de qualquer maneira. Ele diz, venha como estás. Então venha como estás. Você não queira pegar o que eu falei agora para dizer, é por isso que eu não vou à igreja. Não, venha como estás. Ah, mas eu fumo, vem. Eu cheiro, vem. Venha como estás. Porque quem vai fazer a obra na tua vida é o Senhor. É o Espírito Santo. É Ele que vai trabalhar na tua vida. E lá para as tantas, você não vai nem perceber o que aconteceu. Porque quando você perceber, você não vai sentir falta de nada do que você faz hoje. Então, ele diz aí, no versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Então, você foi escolhido por Deus para ser santo e irrepreensível. E Ele vai cuidar com muito zelo para que você seja irrepreensível. No versículo 5 diz assim, e nos predestinou para Ele, destinou antecipadamente. Você já nasceu com o seu destino traçado. Eu não me recordo o dia, mas lá em 1986, 87, eu entrei na igreja e foi ali que eu confessei a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Mas Ele não se surpreendeu. Ele não se falou hoje que Ele vai... Não. A surpresa foi minha. A surpresa foi minha. Por que não foi surpresa para Ele? Porque Ele já tinha me destinado antecipadamente como filho para aquele dia. Bastava só aquele momento. É como se eu tivesse ido ao cartório e ali eu peguei a minha certidão de nascimento. Só que essa certidão já chega para mim de uma forma diferente. Ela já chega selada com o sangue de Cristo. Amém. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós não fomos chamados de qualquer jeito.
Nós fomos chamados segundo o propósito dele. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui nessa noite? Digam amém. Amém. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas, pastor, eu estou passando, você pode ter certeza que está cooperando para o seu bem. Às vezes nós ficamos preocupados com certas situações, né? E passamos, pode ter certeza que está cooperando. A palavra de Deus não mente. Ela diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Chamados segundo o propósito dele. E quando ele te chama, ele já inscreve o seu nome no livro. Salmo 139, versículo 16, versículo 17. Salmo 139, versículo 16, versículo 17. Eu não sei porque é tão difícil as pessoas assimilarem essa palavra. Está estampado aqui na palavra do Senhor. E aí no Salmo 139, no versículo 16 e no versículo 17, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Uma substância ainda sem forma. Né? E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Quer dizer, você ainda não tinha nem nascido. O meu pai não tinha nem pensado em conhecer a minha mãe, e meu nome já estava escrito no livro da vida. E aí eles foram lá, se conheceram, né? Aquele negócio pra lá, pra cá, pra lá, bom. Cheguei eu. Chegou você. Chegou cada um de nós. Mas o nosso nome já está. Nós não chegamos por acaso. Nós já fomos campeões ali. Porque o nosso nome já estava escrito no livro da vida. E lá já dizia que nós somos o que mais que? Então, era um montão, né? Eu me lembro há muitos anos, tinha uma propagandazinha que passava na televisão, né? Um montão dos bichinhos lá. Aí um chegava. Pode vibrar, pode saltar aí no seu lugar, porque você é campeão. E você não é só campeão porque você venceu aquela batalha. Você é campeão porque o teu nome já estava escrito no livro da vida. Surpresa para a mamãe, surpresa para o papai. Ah, é menino. Eu comprei tudo rosa. Tem que trocar tudo. Oh, pastor aqui, né? Nasceu fora de época. Não tem nada comprado ainda. Vou eu e o meu filho para a rua comprar. O neném era desse tamanho, uma cacana desse tamanho, dava quase 3 voltas e tal, mas tudo bem, ficou bonitinho. Tudo surpresa. Surpresa pro papai. Oh, menino, oh, menina, como vai ser o nome? Aí, o teu nome já estava escrito no livro da vida. O teu nome já estava escrito no livro da vida. O versículo diz o que aí? O versículo que eu falei, versículo 16 e 17. Não. 18. Salmo 139, não foi isso que eu falei? 16 e 17. Eu falei 16 e 18. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Todos os nossos dias foram escritos e determinados. Para a gente tudo é surpresa. Para a gente, aconteceu. Para Deus ele, eu já escrevi. Uma vez eu disse, a nossa vida é uma grande novela que já foi escrita. Só quem sabe o final é o autor.
Nós não. Nós estamos aqui como peregrinos nessa grande história chamada vida. É por isso, né, que eu falo sempre, me lembro sempre quando era moleque, a gente via muita criança, né, as novelas, aquelas novelas antigas de época, e ali no meio do caminho o personagem principal, como fazia a chamada, a gente já sabia, né? Fulano e fulana, aí dizia lá o nome, esses dois vão terminar, mas no meio do caminho mudava tudo, ia um pro lado, outro pro outro, brigavam, mas lá no final, final feliz. Mas você também já está programado a sua vida. Você já tem um final feliz programado. Você vai morar no céu. Você vai estar na glória com o Pai. Você vai estar lá. Por quê? Porque Ele já escreveu, Ele já determinou. E pastor, mas se no meio do caminho eu for para um lado, for para o outro, Ele é o autor. Ele é o autor. Ele vai te trazer de volta. Ele vai te botar no trilho novamente. Ele vai acertar o prumo. Nem que ele tenha que encher massa, né? Às vezes o cara chega no final da história com um bocado de corte para um lado, um bocado de corte para o outro, leva ponto não sei aonde, ponto não sei aonde, as correçãozinhas que vai sofrendo, vai para cá, vem para cá. E às vezes esses ajustes de papai, né? É para cá, meu filho. Você. Aí, até que uma hora ele pega e dá logo um puf! Aí, mas você não vai morar em outro lugar. Já diz aquele cantor: ainda bem que eu vou morar no céu. Isso é muita petulância. Você não acha que é muita petulância, não? Você dizer que você vai morar no céu? Não, não é. Porque ele diz isso para mim. Ele diz isso na palavra dele. Versículo 17. E preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. O salmista já está assim, ele está extasiado com, né? E ele fala: Senhor, é muito precioso para mim os teus pensamentos. Você não acha que é muito precioso para você os pensamentos de Deus? Eu olhar lá de cima e olhar agora os meus filhos lá na minha casa. Aí para você. Então, amados, todo aquele que está revestido do Espírito Santo ama a igreja. É nela que ele encontra a sua casa. Sente prazer. Eu sinto prazer quando eu estou na casa do Senhor. Às vezes as pessoas podem até achar engraçado eu falar isso, devido a nós termos a quantidade que somos. Eu não estou aqui. Eu estaria aqui com 5, hoje nós estamos em 5, estaria com 100, estaria com 1, como já aconteceu, quando em Seropédica, muitas das vezes está eu e mais um, mas com amor, porque eu amo estar na casa do Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei. Então, todo aquele que está revestido do Espírito Santo ama a igreja. É nela que ele encontra a sua casa, encontra a sua família, e é onde Deus se revela. Na igreja verdadeira, encontram-se os que subirão com ele. Porque tem muita gente que está na igreja, mas não vai subir com ele. Na igreja verdadeira, encontram-se os que subirão com ele. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27, versículo 28. Diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 27, versículo 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em tudo e em todos.
A igreja está sujeita ao Senhor. A igreja somos nós. Estamos sujeitos ao Senhor. Esteja sujeito ao Senhor. Coloque a sua vida dia após dia diante do Senhor. Assim como na criação, né? Deus, quando criou o mundo, e Ele, criando tudo, Ele diz, Ele viu que tudo era muito bom. E quando Ele cria o homem, cria a mulher, Ele fala, criando o que é melhor ainda. Então nós somos criação de Deus. E você precisa também achar muito bom estar em comunhão com os irmãos. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, nos confirma aí a criação. Gênesis capítulo 1, Gênesis logo depois de Apocalipse, né? Você começa novamente a Bíblia. Então, 1, versículo 31, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, ele viu que era muito bom. Muito bom. Você também tem que achar muito bom estar na casa do Senhor. Você também tem que achar muito bom estar em comunhão com seus irmãos. Ah, mas o irmão falou isso assim para mim, por isso eu saí da igreja. Não faça isso. Não faça isso. Esteja em comunhão com seus irmãos. Tantas coisas acontecem na vida. Nós acreditamos os problemas, às vezes, é a igreja. E no trabalho? No trabalho, muitas das vezes, lá o patrão fala alguma coisa, o gerente fala alguma coisa, o colega fala alguma coisa, mas você não pode falar nada, você não fala nada, você não se rebela, você não diz, eu vou para casa e não volto mais aqui. Por quê? Porque ali é que vem o seu salário, é dali que você vai pagar o seu aluguel, é dali que você vai pagar a sua luz, é dali que você vai fazer as compras da sua casa, vai viver a sua vida, vai ter o seu dinheiro para poder viver. Por isso você não se rebela. Mas na igreja, não esqueça de um detalhe. Na igreja, você foi comprado por um alto preço. Você tem um valor inestimável. Foi o preço de sangue. Foi o justo morrendo pelos injustos. O que não tinha pecado nenhum morrendo por mim e por você, pecador. Aí agora, aí bate o pezinho, não vou mais. Pensa nisso. Pensa que você foi comprado por um preço, olha, e não tem zero. Você vai colocar zeros e zeros e zeros e nunca você vai chegar ao valor que foi pago pela tua vida, pela minha vida. Porque Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Então, amados, nós precisamos achar muito bom, independente de qualquer coisa, estar na casa do Senhor. Ah, não, pastor, não vou ali naquela igreja, não, porque naquela igreja todo mundo é desfile de moda. Tá bom. Muito bem. É assim que você pensa? Ah, mas também não vou naquela outra ali, não, porque aquela dali é uma igrejinha. Então você está querendo o que da sua vida? Desculpa. Muito bem colocado aqui pela pastora Ana. Desculpa. Eu não quero ir e eu preciso dar uma desculpa. Atos capítulo 20, versículo 28. Cristo pagou por nós um alto preço. Atos capítulo 20, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual
o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus. Portanto, a igreja não é de homens, a igreja é de Deus. Eu apenas agradeço todo dia ao Senhor pela confiança que Ele depositou em mim para pastorear as ovelhas dele. A igreja é dele, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Ele não chegou com uma mala cheia de dólares, cheia de euro, com barras de ouro. Ele não chegou com poços de petróleo para comprar cada um de nós. Ele comprou com o seu sangue. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1. Aí as pessoas botam uma série de empecilhos para estar na casa do Senhor. Outras já, não, mas eu prefiro ir para aquela igreja ali que está na moda. Cuidado com essas igrejas que estão na moda. Cuidado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, dinheiro, barra de ouro, poço de petróleo, minas de diamante, como prata ou ouro que foste resgatados no vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Foi dessa forma que você foi resgatado. Pastor, mas eu tenho que viver a vida. Pastor, eu tô igual o Zé Capegadinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. 1 Coríntios capítulo 6. Pense bem, pense bem. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Aí tem gente que fala assim: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não é não. Você é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aí a pessoa: não, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Não, pastor. Não é isso que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: glorificai a Deus. Teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu proceder, a tua maneira de agir, você está glorificando o Senhor. Não é ser soberbo, não é ser petulante, nada disso. É glorificar a Deus com as suas atitudes. Para nós encerrarmos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E aqui nós encerramos a nossa mensagem dessa noite. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. O verdadeiro propósito da igreja é exaltar o Senhor Jesus Cristo. E não tem sido assim em alguns lugares. É refletir a sua glória aos homens. E tem lugares que as pessoas passam assim: puxa, aqui eu não entro. Dessa maneira, eu não entro. A igreja tem que refletir. Templo, não entra. Mas também tem gente que olha para você, porque você é templo do Espírito Santo.
Você é a igreja do Senhor? Né? E aí tem gente que vai olhar para você e vai dizer assim, nessa igreja que faz isso, eu não vou. Se a igreja dele é desse jeito que ele está, nessa eu também não vou. Então você também é exemplo. Você tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. Reflita a glória de Deus através dos seus atos, das suas atitudes, da sua maneira de proceder. Nunca esqueça que você foi comprado por alto preço. Portanto, proceda como filho amado do Senhor. Proceda como filho amado do Senhor, como filha amada do Senhor. Sempre lembrando desse versículo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida nessa noite, porque assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Obrigado, Pai, por essa mensagem que foi ministrada. Obrigado, Senhor Deus, por essa quinta-feira. Já declaramos, Pai, esse restante de semana vitorioso, de paz. Possamos seguir em paz e segurança. Te louvo e te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas. Graças e paz, um bom final de semana, restante de semana, e até domingo, às 9 horas, em nome de Jesus. Graças e paz. Caramba,